Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui agora você vai ouvir a sexta parte da série de mensagens bíblicas ministradas na epístola que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios. Fica conectado. Somos uma igreja para se conectar e pertencer. Estamos mais próximos do que imagina. Você vai ouvir agora o maior mistério da história, registrado em Efésios, capítulo 3, versículos 1 a 13. Se sente pronto para o mergulho? Eu fico imaginando no capítulo 1 da epístola de Paulo aos Efésios, o apóstolo Paulo mostrou o plano eterno de Theos, escolhendo a igreja em Jesus Cristo para a salvação, e orou para que Theos mostrasse para a igreja a grandeza desse chamado, a riqueza dessa herança e a suprema grandeza do dinamis que estava à sua disposição. No capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo mostrou o estado de perdição e condenação em que se encontravam judeus e gentios, escravos da carne, do mundo e do diabo. O apóstolo Paulo revelou ainda a triste situação dos gentios, separados de Deus e separados da comunidade de Israel. E ainda mais mostrou como ambos, judeus e gentios, foram reconciliados para formar um só povo, uma igreja. Agora, pense comigo. No capítulo 3 de Efésios, o apóstolo Paulo vai falar sobre o maior mistério de Theos na história. É por causa desse mistério que Paulo está preso. O que realmente pôs o apóstolo Paulo na prisão foi ele anunciar, proclamar por toda parte o glorioso evangelho de Jesus Cristo, que era tanto para judeus e gentios. Foi isso que, mais em qualquer outra coisa, enfureceu os judeus. Foi esse estilo de mensagem que culminou na prisão de Paulo em Jerusalém e seu subsequente envio para Roma, a capital do império. Há aqui dois significados que vou destacar. O apóstolo Paulo se considera prisioneiro de Jesus Cristo.
e não de Nero. O apóstolo Paulo não olhava para a vida a partir de uma perspectiva puramente humana. Ele, o apóstolo Paulo, sempre via a vida pela ótica da soberania de Theos, conforme registro de Efésios 3:1, 4:1 e 6:20. Segundo o apóstolo Paulo, se considerava prisioneiro por amor aos gentios. Os cristãos de Éfeso, na Ásia Menor, podiam se perguntar qual era o motivo que Paulo estava preso em Roma. Por que Theos permite essas coisas? O apóstolo Paulo explica que está preso pela causa dos gentios. Ele, o apóstolo Paulo, está preso por proclamar, pregar que os gentios foram reconciliados com Theos e reconciliados com os judeus para formar um só corpo em Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Quero que se lembre disso. Theos o chamou para pregar aos gentios. O apóstolo Paulo, por ser apóstolo dos gentios, foi acusado, perseguido e preso pelos judeus. Atos 21, versículo 30 a 33. Os judeus, quando souberam que ele, Paulo, tinha levado o evangelho de Jesus Cristo aos gentios, arremetaram-se contra ele. Atos 22, versículo 22 e 23. O apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém, Cesareia e Roma por ter abraçado a causa gentia. Quero que se lembre disso. Esse capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Efésios trata de dois privilégios que Theos concedeu ao apóstolo Paulo. Uma revelação, Efésios 3, versículo 2 e 3, e uma comissão, Efésios 3, 7 e 8. A Bíblia diz, eu acredito. Está claro que esses dois dons da graça, a revelação e a comissão, o mistério revelado e o mistério confiado a ele, estão estreitamente relacionados entre si. Fique atento nas próximas palavras proféticas. Dispensação da graça de Theos é reconhecer que o favor de Theos não é concedido como um luxo para ser desfrutado privadamente, mas como um privilégio que deve ser jubilosamente compartilhado com outros. Quero que se lembre disso. Você vai ouvir agora o mistério revelado. Fica conectado. Somos uma igreja para se conectar e pertencer. Estamos mais próximos do que imagina. Convido você a ouvir com atenção um dos relatos mais sublimes das Escrituras é revelado ao apóstolo Paulo. Por esta causa,
Eu, Paulos, sou prisioneiro desmos de Cristos Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Theos, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação apocalipse, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Jesus Cristos, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos antropós, como agora foi revelado Apocalipse aos seus santos apóstolos e profetas no pneuma espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa evangélica em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Efésios, capítulo 3, versículos 1 a 6. O mistério revelado. A primeira coisa que o apóstolo Paulo faz é definir o que é mistério. Ele, o apóstolo Paulo, emprega 3 vezes nesse parágrafo a palavra mistério. Efésios 3, 3, 4 e 9. A palavra grega mysterion tem um sentido diferente daquele entendido na língua portuguesa. As palavras em português e em grego não têm o mesmo sentido. Em português, ela quer dizer algo obscuro, oculto, secreto, enigmático, inexplicável, até mesmo incompreensível ou mistério. No grego, mysterion quer dizer um segredo que já foi revelado. Quero que se lembre disso. No cristianismo, não existem mistérios ou misterion esotéricos reservados para uma elite religiosa. Ao contrário, os mistérios cristãos são verdades que, embora estejam além da compreensão humana, foram reveladas por Theos e, portanto, agora pertencem abertamente a toda a eclésia, a igreja de Jesus Cristo. Mas abertamente mysterion é uma verdade que esteve oculta ao conhecimento ou entendimento dos antropós, mas que agora foi desvendada pela revelação de Theos, Apocalipse Theos. O Evangelho de Jesus Cristo não está ao alcance apenas de uma elite espiritual, mas o Evangelho de Jesus Cristo está aberto a toda a igreja. Efésios 3:5. Hoje em dia entendemos por mistério alguma coisa estranha, inescrutável, enigmática, algo que necessita ser decifrado e para o qual é imprescindível uma chave. Para o apóstolo Paulo, entretanto, mysterion
Era um segredo antes escondido e agora desvendado. Em seguida, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é a fonte e a substância do mysterium. O apóstolo Paulo chama esse mysterium de mistério de Jesus Cristo. Efésios 3:4. Essa é uma verdade revelada que Paulo não descobriu por pesquisa nem formação do antropos, mas por revelação divina. Efésios capítulo 3, versículo 3. Coloque a Bíblia em sua mente. O apóstolo Paulo declara a natureza exata do mysterium com ênfase e clareza em Efésios capítulo 3, versículo 6, a saber, que os gentios etnos são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa epagélia em Cristo Jesus por meio do Evangelho. A Bíblia diz, eu acredito. Assim, o mistério diz respeito a Jesus Cristo e a um único povo, judeu e gentio. Para definir melhor esse mistério, o apóstolo Paulo usa no versículo 6 três expressões compostas paralelas: co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e coparticipantes. Quero que se lembre disso. Resumindo, podemos dizer que o mistério de Cristo Jesus é a união completa entre judeus e gentios por meio da união de ambos com Jesus Cristo. Essa dupla união com Jesus Cristo e com eles, a essência do mysterium. Deus revelara esse mistério ao apóstolo Paulo, aos santos apóstolos e profetas e aos seus santos. Agora, portanto, esse mistério é uma possessão comum da eclésia, da igreja universal, a igreja de todos os santos de todas as eras. Quero que se lembre disso. O Antigo Testamento já revelara que Deus tinha um propósito para os gentios. Deus prometeu que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da posteridade de Abraão, que o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, receberia as nações como sua herança, que Israel seria dado como luz para as nações. Jesus Cristo falou da inclusão dos gentios e comissionou seus matetés a fazer discípulos de todas as nações. Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Mas o que é absolutamente novo é que a teocracia, a nação judaica sob o governo de Deus, terminaria e seria substituída por uma nova comunidade internacional, a igreja, e que essa igreja seria o corpo de Jesus Cristo. Judeus e gentios seriam incorporados em Cristo Jesus
em sua igreja em igualdade, sem qualquer distinção. Quero que se lembre disso. Essa união completa entre judeus, gentios e Jesus Cristo era radicalmente nova e Theos revelou ao apóstolo Paulo, vencendo o arraigado preconceito judaico. Em Efésios capítulo 3, versículo 5, Paulo diz que agora a luz brilha totalmente. A expressão como mostra que o sol da revelação está agora brilhando, brilhando, brilhando em pleno fulgor. Quero que se lembre disso. Ouça nesse momento o mistério comissionado. Tendo decorrido sobre o mistério revelado, ouça agora o que diz o apóstolo Paulo sobre o mistério comissionado, da qual fui constituído ministros, diáconos, conforme o dom da graça de Theos a mim concedida, segundo a força operante do seu dinamis. Efésios 3,7. A mim, o menor de todos os ágios, me foi dada essa charis, essa graça de pregar evangelizo aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3,8. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos aion, oculto em Theos que criou todas as coisas. Efésios capítulo 3, versículo 9. Para que, pela eclésia, a multiforme polupóquilos, sabedoria de Theos, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios 3:10. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Kyrios, pelo qual temos ousadia, parnésia e acesso com confiança mediante a pistes nele, fé nele. Efésios 3:12. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. O mistério comissionado. Efésios capítulo 3, versículo 6. O apóstolo Paulo equiparou o mistério ao evangelho de Jesus Cristo. É por meio do evangelho de Jesus Cristo que judeus e gentios são unidos a Jesus Cristo. O mistério foi a verdade revelada a Paulo. O evangelho é a verdade proclamada por Paulo. Efésios 3:7. O apóstolo Paulo fala sobre o grande privilégio de ser despenseiro desse mistério. Ele, o apóstolo Paulo, chama a si mesmo de o menor de todos os santos. Efésios 3:8. Ou o membro mais vil do povo santo, ou menor do que o mínimo. O nome Paulos quer dizer pequeno. Segundo a tradição, ele era de pequena estatura, sentia-se indigno por causa
de seu passado. Ele, o apóstolo Paulo, disse acerca do seu passado: apesar de eu ter sido blasfemo, perseguidor e arrogante. Ao dizer que era o menor dos santos, Paulo não estava sendo nem hipócrita, nem se afundando na autopiedade. Ele, Paulo, combina humildade pessoal com autoridade apostólica. Na verdade, ele, Paulo, ao minimizar a si mesmo, engrandecia o seu ofício apostólico. Ele, o apóstolo Paulo, ainda fala sobre a necessidade do poder de Theos para anunciar esse mistério. O mistério da pregação é um dom, mas não pode ser exercido sem dinamis. Ele, o apóstolo Paulo, usa duas palavras gregas para definir poder. Primeira, energia, é dinamis. Ambas, energia e dinamis, ambas descrevem a invencibilidade do Evangelho de Jesus Cristo ou Yeshua HaMashiach. Quero que se lembre disso. Ele, o apóstolo Paulo, desenvolve o privilégio de pregar o Evangelho em 3 etapas. Em primeiro lugar, pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Jesus Cristo. Efésios 3:8. O Evangelho são boas notícias, boas novas. Essas boas novas têm a ver com as insondáveis riquezas de Jesus Cristo. Quer saber o que são essas riquezas? Primeiro, ressurreição da morte, do pecado. Quer saber o que são essas riquezas? Libertação da escravidão da carne, do mundo e do diabo. Em terceiro lugar, quer saber o que são essas riquezas? Entronização vitoriosa com Jesus Cristo nas regiões celestiais. Quer saber o que são essas riquezas? Quarto lugar, reconciliação com Theos. Quer saber o que são essas riquezas de Jesus Cristo? Quinto lugar, reconciliação uns com os outros, o fim da hostilidade, a derrubada do muro da inimizade. Quer saber o que são essas riquezas? Sexto lugar, o ingresso na família de Theos. Quer saber o que são essas riquezas? A herança gloriosa em Jesus Cristo, no novo céu, na nova terra, a pátria celeste. Quero que se lembre disso. Essas riquezas são anexiastos, insondáveis, ou seja, inesgotáveis, inexploráveis, inexauríveis. O sentido literal da palavra grega anexiniastos é cuja pista onde não pode ser achada. Como a terra é vasta demais para ser explorada, como o mar é profundo demais para ser sondado, ou é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele está além do nosso entendimento. Não precisamos viver como mendigos, já que temos as riquezas insondáveis do Evangelho de Jesus Cristo. Em segundo lugar, manifestar o mistério a todos os homens. A mim, o menor de todos os ágios, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar
qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos aion, oculto em Theos, que criou todas as coisas. Efésios capítulo 3, versículo 8 e 9. O versículo 9 não é a repetição do versículo 8. Há três diferenças relevantes. Primeira, a pregação do evangelho agora é definida não como evangelizo, mas sim como potizo. Agora o pensamento muda do conteúdo da mensagem boas novas para a condição daqueles aos quais é proclamada nas trevas da ignorância e do pecado. Pregar o evangelho aos gentios era como expor o profundo mistério à plena luz do dia, de maneira que todos pudessem vê-lo. Essa era a missão que Paulo tinha recebido de Jesus Cristo, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Theos. Atos 26, 18. A Bíblia diz, eu acredito. O diabo cega o entendimento das pessoas. 2 Coríntios 4, 4. Evangelizar é levar luz onde há trevas. 2 Coríntios 4, 6. Para que os olhos sejam abertos para ver. Quero que se lembre disso. O versículo 9 não é a repetição do versículo 8. Há três diferenças relevantes. Segunda diferença, entre os versículos 8 e 9 há uma mudança de ênfase. No versículo 8, a mensagem de Paulo é Cristo Jesus. No versículo 9, a mensagem de Paulo é a igreja. Terceira diferença. O apóstolo Paulo dirige seu mistério do versículo 8 aos gentios e no versículo 9 a todos os salvos sem distinção. Por isso, Paulo menciona que o Deus que criou o universo agora começou uma nova criação, a igreja, e um dia a completará. No final, Theos vai unir todas as coisas em Jesus Cristo e debaixo de Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo junta a criação e redenção. O Deus que no princípio criou todas as coisas, no fim vai criar as coisas de novo. Quero que se lembre disso. Ouça agora, em terceiro lugar, tornar conhecidas a sabedoria de Theos para os poderes cósmicos, para que, pela igreja, a multiforme poikilos, sabedoria de Theos se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios capítulo 3, versículo 10. Coloque a Bíblia em sua mente. O Evangelho de Jesus Cristo é endereçado aos antropos, mas traz lições aos agelos. O apóstolo Paulo diz que Deus está formando uma comunidade multirracional e multicultural com uma bela tapeçaria. Esse novo povo, formado por judeus e gentios, reconciliados com Deus e uns com os outros, revela a multiforme poikilos, sabedoria de Theos, Sofia Theos. Essa palavra quer dizer variado.
e foi usada por escritores clássicos com referência a roupas e flores. Era usada para descrever flores, coroas, tecidos, bordados e tapetes traçados. Poikilos. Multiforme. Essa palavra poikilos foi usada para descrever a emaranhada beleza de um bordado ou a intermina variedade de matizes nas flores. O apóstolo Paulo diz como é a sabedoria de Teós que a igreja declara. A igreja, como uma comunidade multirracional e multicultural, é, portanto, como uma bela tapeçaria. Seus membros vêm de uma vasta gama de situações singulares. Nenhuma outra comunidade humana se assemelha a ela, a Igreja de Jesus Cristo. Sua diversidade e harmonia são sem igual. É a nova sociedade de Deus, a Igreja. Quero que se lembre disso. O apóstolo Paulo diz que a Igreja está no palco da história como o maior espetáculo do mundo. Enquanto o Evangelho de Jesus Cristo se espalha em todas as partes do cosmos, essa nova comunidade cristã, a Igreja, essa nova comunidade cristã de cores variadas desenvolve-se. É como a encenação de um grande drama. A história é o teatro, o mundo é o palco e os membros da igreja de todos os países são os atores. Quero chamar sua atenção para essa verdade. O próprio Teós escreve a peça, dirige-a e a produz. Atos após ato, cena após cena, a história continua a desdobrar-se. Mas quer saber quem está no auditório? São os ángelos. Eles são os espectadores do drama da salvação. A história da igreja cristã fica sendo uma escola superior para os ángelos, os anjos. Por meio da antiga criação, o universo, Teós revelou sua glória aos seres humanos. Por meio da nova criação, a igreja, Teós revelou sua sabedoria aos ángelos. Os ángelos olham fascinados ao ver judeus e gentios sendo incorporados na igreja de Jesus Cristo como iguais. Quero chamar sua atenção para essa verdade. No momento que você compreende o que é a igreja, o que a igreja tem em Jesus Cristo, isso lhe dá grande confiança para viver uma vida poderosa. A Bíblia diz, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Efésios 3,12. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Efésios 3,14. O apóstolo Paulo usa 3 palavras-chave no versículo 12. Ousadia, acesso e confiança. O plano eterno de Teós não dispensa você de orar. Fica conectado à oração. A soberania de Teós não anula a responsabilidade do homem. Teós está no controle, mas o apóstolo Paulo pede que os cristãos não desanimem. Teós está no controle, mas Paulo se põe de joelho para orar. A palavra ousadia
é ausência de barreira e de medo. A palavra grega parresia, ousadia, quer dizer expressar-se com liberdade. Refere-se a uma essência, uma ausência de temor, de timidez ou de vergonha de se aproximar de Theos. Hebreus 4, versículo 16 e 10, 19. A palavra grega prosagoge, acesso, aponta para o fato de que tanto judeus como gentios têm acesso ao Pai em um espírito. E, finalmente, a palavra pepoitesis, confiança, afirma a certeza da aprovação divina. As três palavras, parresia, ousadia, prosagoge, acesso e pepoitesis, confiança, são postas juntas, de maneira ao chegar ao sentido pleno da verdade anunciada pelos apóstolos, isto é, pela fé em Jesus Cristo, temos acesso irrestrito e confiante a Theos. Quero que se lembre disso. Agora, todos temos liberdade de nos aproximar livremente de Theos por meio de Jesus Cristo somente. O apóstolo Paulo quer que os cristãos entendam que o plano de Theos da redenção vai prosseguir a despeito da sua prisão. O plano de Theos não falhou porque ele, o apóstolo Paulo, está preso em Roma. Nem suas aflições o afastaram do caminho do dever. Quero que se lembre disso. Consegue ver de forma clara a centralidade bíblica da igreja na teologia do apóstolo Paulo. A igreja ocupa lugar central na história, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Kyrios. O versículo 11 alude ao eterno propósito de Deus, Efésios 3:11. Quero chamar sua atenção para essa verdade. A história não é uma coletânea de eventos desconexos. A história não é a história das nações, dos reis, dos presidentes, dos prefeitos, dos governadores, dos vereadores, dos senadores, da queda e levantamento de impérios. Mas é a história de Theos, formando um povo para si mesmo, para reinar eternamente com ele. A igreja ocupa lugar central no evangelho de Jesus Cristo. Cristo Jesus, Jesus Cristo e Theos, morreu para nos reconciliar com Theos e para nos reconciliar uns com os outros. A igreja de Jesus Cristo ocupa lugar central na vida cristã. O apóstolo Paulo termina esse parágrafo, Efésios capítulo 3, versículo 13, como começou Efésios 3:1, sofrimento e glória estão profundamente interligados entre si. Se o nosso sofrimento traz glória para os outros, bendito seja Theos. Como foi a sensação ao ouvir tudo isso? Se sente preparado a dedicar toda a sua vida a servir a Theos em Cristo Jesus? Se sente agora preparado e pronto
a confessar seus pecados a Deus em nome de Cristo Jesus? Quero que pense nisso. Só Jesus Cristo salva a sua alma. Jesus Cristo é a solução de sua alma. E Jesus Cristo é a única esperança. No momento de decisão em Jesus Cristo, seu destino é selado, sua alma é salva. Quer agora entregar sua alma, sua vida a Jesus Cristo? Muitos benefícios advirão. Venha, venha para Jesus Cristo. Mude o pensamento, mude o comportamento.